Hoje nós vamos compartilhar, como você sabe, não é? Vamos falar sobre jejum e é uma bomba atômica. Jejum, uma bomba atômica. Eu vou falar isso em duas etapas, né? Dois cultos diferentes. Vou falar hoje e na próxima quinta-feira sobre o assunto, né? E aí, se na próxima quinta-feira eu não conseguir concluir legal do jeito que eu gostaria, eu falo no outro domingo também sobre o assunto. Mas vamos ver como vai desenrolar. Mas por enquanto, agora melhorou. As duas quintas-feiras aí, a gente vai falar sobre jejum, que é uma bomba atômica. Muita gente está assistindo também na internet e vai receber uma palavra poderosa. Algumas pessoas vão assistir depois. Eu quero começar essa mensagem, eu quero dar um panorama, um cenário, fazer um cenário, falar sobre como foi o nosso tempo de 2018 e 2019, especialmente para mim como pastor, mas um tempo que a igreja Verbo da Vida de Pirituba viveu, e eu queria dizer para você que naquela época não faz muito tempo isso, mas não foi um tempo muito bom não. 2018 e 2019 não foi muito bom. Não foi de todo ruim também, claro, né? Mas poderia ter sido melhor. Nem se compara 2020 e 2021 e daqui para frente mais ainda não vai se comparar o tempo que nós vamos entrando, estamos cada vez mais crescendo, mais avançando. Mas eu queria compartilhar algumas coisas nesse sentido com vocês por um motivo. Eu queria falar sobre um tempo de jejum que a igreja entrou, um tempo que a gente entrou de cabeça nisso, né? E quando nós entramos de cabeça nesse jejum, foi fantástico. Fantástico mesmo foi após o jejum. Porque fazer jejum não é muito confortável, você deve saber disso, não é? Porque nós gostamos de comida, todos nós gostamos de comer, não é? Todos nós gostamos, e como tem coisas boas, dizem que a comida brasileira é a mais gostosa. Então talvez se nós estivéssemos em outro país seria mais fácil, não é? Os americanos, os estrangeiros, eles vêm no nosso país e eles dizem que a nossa comida é muito gostosa. Eu compreendo eles, é verdade, eu não sei como que é as outras, né? Alguns de vocês gostam muito de comida japonesa, mas brasileiro não tem para ninguém. Não é? Nós temos muita coisa boa aqui. E feijoada só tem em um lugar, não é isso? Feijoada só tem em um lugar, né? Só no Brasil. Tem gente que nem sabe o que é feijoada, né? Estou falando de comida aqui porque sabe como que é? Quando a gente começa a entrar em jejum, a gente fala mais de comida, eu não sei o que acontece. Mas veja bem, então jejuar não é muito confortável. Agora, deixa eu definir então um jejum para você. Jejum significa se abster de comida por algum tempo, com propósitos espirituais, ok? Isso que significa jejum. Jejuar é se abster de comida, tá bom? Com propósitos espirituais. Agora, veja, as pessoas às vezes perguntam, pastor, pode jejuar de outras coisas, tipo internet, TV... pode jejuar dessas coisas? Na verdade, isso não é jejum, mas se você está em um tempo de consagração, é importante você fazer algumas dessas coisas sim, tá? É importante, eu vou até falar do Eduardo. Eduardo está por aqui em algum lugar, porque ele estava tocando, mas eu não sei aonde ele está. Está lá em cima. Então, o Eduardo, ele gosta muito de jogar, como muitas pessoas gostam de jogar videogame. E no jejum que nós fizemos de 40 dias, uma das coisas que ele colocou foi o propósito de não jogar durante aquele período. E para quem joga, vocês que jogam devem saber, deve ser terrível, né? Deve ser terrível ficar 40 dias aí sem jogar. Então ele ficou naquele período, além de tirar a comida, ele também ficou sem jogar. Então eu acho que é válido para consagração, mas nós não podemos chamar isso de jejum, tá bom? Não podemos. Se jejuar significa literalmente se abster de comida, né? Se eu vou jejuar o pastor, eu não consigo tirar comida, eu vou apenas parar de mexer nas redes sociais. Não, não é jejum. Tá bom? Não é jejum. Vale para consagração, isso sim, mas não é jejum. Você não pode chamar isso de jejum. Agora, no caso do Eduardo, ele fez o jejum de comida, certo? E ele se consagrou mais ainda, ele deu um plus não jogando. E aí, daqui a pouco eu vou falar para vocês, alguns já sabem, mas o resultado que ele teve foi extraordinário e alguns vão gostar e vão querer fazer também aqui, né? Estão dando risada porque já sabem o resultado que Eduardo teve, não é? Mas foi extraordinário, não foi? Foi fantástico o que ele fez. Mas, então, eu estava falando sobre os anos de 2018 e 2019 que não foram
anos fáceis para nós da Igreja Verbo da Vida de Pirituba. E tem alguns motivos do porquê. Um motivo totalmente ao contrário, oposto do que nós temos hoje. Né? O cenário que nós temos hoje é o oposto do que nós tínhamos em 2018 e 2019. Porque hoje, você já vai entender rapidamente, hoje nós temos uma unidade que nós nunca tivemos antes. Aqui essa igreja. Estamos vivendo um tempo de unidade, de união, que nós nunca tivemos antes. Então, assim, isso é o principal, porque a Bíblia diz no Salmo 133, que é bom e suave que os irmãos vivam em união. E ali diz também no texto que assim o Senhor ordena a sua bênção. É assim que Ele ordena a bênção. Então, nós estamos vivendo bênçãos aqui. Então, claro, óbvio que eu não vou contar só de coisas ruins, só vou falar daquele tempo para passar e trazer para 2020 e 2021, para contar coisas importantes para vocês. Por exemplo, em 2018, eu estava naquela fase que não estava muito legal. A igreja não andava, as coisas não aconteciam, né? As coisas não andavam, nós estávamos lá no outro prédio, não é? Mas eu tinha um desejo, eu tinha um sonho de mudar para Pirituba, na parte central de Pirituba, né? A parte central é essa aqui, mas onde tem o antigo shopping de Pirituba, essa é a parte central de Pirituba. Por quê? Aqui nós temos o terminal, a estação de trem, né? E próximo tinha aquele antigo shopping de Pirituba, tem ainda, está lá, né? Mas é que agora o bairro cresceu mais, então nós temos muito mais shoppings aqui. Mas nós estávamos querendo, eu desejava vir para Pirituba. Eu levei o nome Verbo da Vida Pirituba lá para Taipas e mantive esse nome crendo. Porque quando é como Deus mudou o nome de Abraão, né? Ele disse, você não será mais Abrão e sim Abraão. Então quando as pessoas chamavam Abraão, dizia, você é pai de multidão. Só que naquela época ele não tinha filho. E Deus disse para ele, o seu nome agora é Abraão. Então Deus estava querendo mudar o nome dele para que as pessoas chamassem ele assim. E ele também falasse isso. Como é o seu nome? Abraão. O que significa pai de multidão. Então eu chamava Verbo da Vida Pirituba porque eu acreditava que nós íamos parar em Pirituba. Então nós queríamos mudar para Pirituba e nós mudamos e estamos em Pirituba. Então somos Verbo da Vida Pirituba. Mas então estávamos vivendo essa fase que eu acabei de falar para você. 2019 foi pior. 2019 foi pior. E quando nós mudamos para cá, deixa eu dizer isso, o preço do aluguel era o dobro. Aí você pode pensar, lá a gente já não tinha uma vida confortável, lá no outro prédio, não tinha uma vida confortável pagando a metade do aluguel que seria daqui. Mas deu uma doida no pastor de vocês e ele quis mudar de prédio do mesmo jeito. Então eu trouxe a diretoria aqui, eu trouxe as pessoas da diretoria, mostrei o prédio para eles, e eu disse para eles, o que vocês acham? Na verdade, naquela época, eu tinha uma decisão. Eu tinha uma decisão de mudar para cá, mas eu queria ouvir a diretoria, eu queria colocar diante deles e queria pegar a opinião deles. Todos foram favoráveis para a mudança. E naquela época, quando nós mudamos, pode baixar um pouco o meu aqui. Naquela época, quando nós mudamos, nós não tínhamos, como eu disse, dinheiro e começamos a pagar, viemos para pagar o dobro de aluguel. Né? O dobro de aluguel é o dobro. Então nós não conseguimos fazer uma plataforma. Nós colocamos ali, a gente já tinha isso aqui, então nós colocamos ali no chão e bora, vamos tocar o barco do jeito que está. Trouxemos as coisas para cá e vamos tocar o barco. Então o púlpito era ali, a igreja virada, essas cadeiras já estavam vermelhas, vamos tocar o barco do jeito que está aí. E nós começamos a fazer os nossos cultos. E o que estava ruim começou a ficar pior. O que estava ruim naquela época, em 2019, começou a ficar pior. E aí, algumas pessoas começaram a ir embora nessa época, da diretoria. Pessoas que estavam na reunião, né, que falaram, vamos para esse prédio, eles começaram a ir embora. Né? Então, no começo do ano 2019, um casal foi embora. Depois, mais tarde, mais pessoas foram embora da liderança, da diretoria. Eles foram embora, simplesmente foram embora e está tudo bem. Se eles vão embora. Mas o problema e agora o que a gente faz? Só que nessa época, gente, quando isso começa a acontecer, as pessoas começam a ir embora, começa a gerar uma desconfiança na igreja. Líderes, membros da diretoria estão indo embora. A igreja não consegue pagar as contas direito. Teve uma vez, no ano de 2019 ainda, que eu tive que, num culto, pregar uma mensagem sobre fé e finanças, e falar para a igreja, olha, falta 4 mil e poucos reais para a gente pagar o aluguel.
4 mil e poucos reais. E eu vou ter que pagar, isso era um domingo à noite, e eu vou ter que pagar o aluguel na terça-feira. Então o que significa? Dia 10 é terça, eu estou falando do dia 8. Dia 8 eu estou dizendo para a igreja, olha, temos que pagar o aluguel na próxima terça-feira. Agora, quando eu estava orando em casa, veja, o cenário era ruim. Mas quando eu estava orando em casa, Deus disse para mim, você prega a mensagem. E eu levanto as pessoas para pagar o aluguel. Agora, você não tem que ficar preocupado, porque eu posso levantar 4 pessoas com R$1.000 cada uma. E elas podem pagar o aluguel. Então, descansa, faça o seu trabalho e eu faço o meu. Então, como eu estava dizendo para você, o cenário era um cenário de divisão. Um cenário de pessoas que não estavam satisfeitas comigo, com a igreja, com qualquer coisa que eles achavam que eles deveriam estar. Então esse era o cenário que nós estávamos vivendo naquela época. E eu vinha para a igreja sempre estava aqui em oração, buscando a Deus e falando a Deus sobre essas coisas, falando sobre a diretoria, falando sobre a liderança. Eu colocava essas coisas diante de Deus e Deus começou a fazer as mudanças. Agora, eu anotei algumas coisas para mim não passar batido. Então, nós começamos naquela época com a mudança de prédio, não é? E aí tivemos as pessoas indo embora, tivemos essa época de divisões. Os cultos de orações que hoje nós temos, as terças, já eram as terças, mas às vezes só vinha eu. Às vezes vinha 2, 3 pessoas. Às vezes vinha de novo eu. Então, às vezes, era esse cenário, por isso que eu passava muito tempo, eu já passava durante o dia orando, mas eu vinha para cá e colocava diante de Deus com muita tristeza no coração que as pessoas não vinham, os meus líderes não vinham, a minha diretoria não vinha, ninguém vinha no culto de oração e era difícil trazer as pessoas para cá. Eu estou contando isso para vocês vão entender, nós vamos amarrar tudo, ok? Vocês compreendem? Eu não estou contando só por contar, né? Eu estou querendo mostrar uma coisa. Primeiro eu preciso mostrar o cenário, como estava ruim, e aonde nós entramos e aí o que Deus fez. Mas para isso eu quero que você preste atenção nos detalhes das coisas, de como Deus faz. E quando eu prego isso, é para dizer para você que o que Deus faz para um, Ele faz para o outro também. Então, você está prestes a entrar num tempo da sua vida o qual você nunca sonhou antes. Eu quero que você, olha só, eu quero que você me acompanhe no que vou falar e vou explicar para você. Eu quero que você me acompanhe no que estou ensinando. E eu quero que você me acompanhe porque naquela época, quando eu comecei a falar com essa igreja sobre jejum, eu tinha apenas a palavra. Agora eu tenho a palavra e eu tenho a história para contar e para mostrar de tudo o que nós estamos vivendo nesse lugar. Então, eu não tenho mais só a palavra. Claro que a palavra é suficiente, mas muitas vezes você precisa mostrar o fruto do que você está falando. E frutos nós temos de monte. Então o cenário era esse cenário. As pessoas não estavam acreditando. Ninguém estava acreditando. Mas eu tinha algo no meu coração. Deus é fiel. Ele vai chegar no tempo certo. Então os cultos de quinta-feira eram um pingadinho de gente. Esse é um culto de quinta-feira. E naquela época era um pingadinho de gente. Nós não estamos falando nem de tão longe. Não é verdade? O nosso louvor não era como agora. A gente estava tentando. Nós estávamos tentando. Mas não era. Então nós tínhamos dificuldades financeiras. Sabe? Nós fazemos, eu sei que todos os ministérios, a maioria deles, eles fazem isso. Ministérios como nós, eles fazem isso. Tem um repasse que faz para a sede do ministério. Nessa igreja nós fazemos um repasse também, de 15%. Nós mandamos para o nosso ministério. E isso está tudo bem, não tem nada errado disso. Está ótimo, aliás. Eu gosto disso, eu gosto do verbo da vida, eu gosto de trabalhar com o verbo da vida, eu gosto da forma de administração. Tem igreja que eles mandam o total. E aqui, graças a Deus, nós ficamos com 85% e trabalhamos bem com 85% de tudo que entra nessa igreja. Mas naquela época tínhamos até as pessoas que não concordavam com isso, que achavam que não deveria ser assim, que era um absurdo dar 15% para um ministério. E eu sei que eles pensavam isso porque a gente estava com dificuldade de dar. Mas o problema não era que o ministério eles recebem 15%. O problema é que nós não conseguimos encaixar as coisas. Então o problema não estava em dar. Porque hoje nós damos e damos risada. Então o problema não estava nisso. Agora eu entrei nisso para dizer para você que então a bola de neve começou a crescer e a gente começou a ter uma dívida de R$25 mil. Esse era o cenário. Eu preciso descer lá embaixo para mostrar tudo isso para você. Que o negócio não era bom.
que o negócio realmente não era confortável. Pessoas olhavam para isso e eles queriam ir embora mesmo, dava vontade de ir embora. Como você vai ficar numa igreja que, além de tudo, ainda tem uma dívida dessa? As pessoas querem ir embora. E eu nem culpo elas por isso. Eu não culpo, não as culpo. Elas querem ir embora. O problema é ficar contra no coração, contra você. Mas tudo bem isso. Agora, veja, queridos, nós tínhamos essa situação e já tínhamos um parcelamento que estava decorrendo. Já tínhamos um parcelamento. As coisas não eram boas. As coisas não eram boas. Então, as pessoas estavam desconfiadas. Muitas pessoas com vontade de ir embora também, pegar suas coisas e ir embora. Elas estavam com vontade de ir embora. A gente não tinha plataforma. Aqui tinha um eco de som, vocês lembram do eco? Bateria, a bateria não tinha o aquário. E tocava a bateria, era horrível. Não os bateristas são bons. O Lilo toca muito bem. Né? E a gente sabia que o Lilo tocava bem, porque nós tivemos ele no outro prédio, com aquário e tudo. Então o Lilo tocava e a gente queria tampar os ouvidos. E era esse cenário, como eu te falei. E isso não é muito agradável. Não é? Inclusive, eu me lembro disso, a gente fazia as reuniões, né? E a reunião de liderança e diretoria. Então, a gente apresentava o cenário financeiro da igreja, né? E, infelizmente, a gente tinha que apresentar o cenário do déficit. Nós tínhamos que mostrar lá também, no quadro, o quanto nós devíamos, não é? Porque nós somos honestos. Então, a gente mostrava no quadro o quanto a gente devia. Um integrante da liderança disse que tinha vontade de se levantar no meio da reunião e dizer assim, por que nunca paga essa dívida aí? Então, imagina tudo isso para mim como era. Não era muito agradável. Não era muito confortável ouvir essas coisas. Não era muito legal, não. Não era muito legal. Sem contar que, como as pessoas estavam indo embora e o cenário é todo esse daí que eu te contei, alguém resolveu escrever para o pastor me dando conselho. Pastor, eu acho que o senhor deveria fazer assim, e o senhor deveria fazer assado, o senhor deveria fazer daquele outro jeito. Por quê? Porque as pessoas estão indo embora e as pessoas começam a ter ideia do que o pastor deveria fazer e qual que é a culpa, né? Normalmente a culpa é do pastor. Então, sabe de uma coisa? Eu escrevi, eu tenho escrito até hoje aqui no meu WhatsApp, tanto a escrita da pessoa quanto a minha resposta. Eu disse, nos próximos dias, Deus vai virar o jogo e você vai ver. Fica de olho no que Deus vai fazer. Eu escrevi isso, eu estava lendo isso hoje. Eu disse isso, só que eu não tinha prova para dizer assim, está aqui. Não, eu apenas disse, nos próximos dias, Deus vai virar o jogo. Fica de olho no que Ele vai fazer. Por quê? Porque eu comecei a me jogar em Deus, eu comecei a me jogar na oração, eu comecei a me jogar em jejum. E eu já vinha fazendo jejum. Só que eu tinha em mente fazer um jejum longo. E para você fazer um jejum longo, e a minha ideia era fazer um jejum de 40 dias, você precisa começar a fazer alguns jejuns para você poder fazer uns jejuns longos. E durante aqueles períodos curtos de jejuns que eu vinha fazendo, Deus estava fazendo coisas acontecer. Coisas estavam acontecendo. Então, chegou um ponto onde eu decidi, é a hora de eu me lançar de cabeça no jejum de 40 dias. Então, eu comecei. Um jejum de 40 dias, era mais ou menos o dia 23 de fevereiro de 2020. Eu me lancei em jejum. E aí, uma semana depois, 1º de março de 2020, eu comecei a pregar nessa igreja uma mensagem, convocando a minha igreja para um jejum. 1º de março, eu cheguei num domingo, estávamos ali, e eu convoquei a igreja. Preguei uma mensagem e disse para eles, vamos todos entrar em jejum. E na mensagem eu conto, se você quiser, você pode ouvir essa mensagem, alguns de vocês já ouviram. Na mensagem eu digo assim, vamos entrar nisso, porque Deus vai mudar esse cenário, Deus vai mudar esse quadro, Deus vai fazer acontecer em nossas vidas. E sabe, queridos, quando nós começamos a jejuar, eu tinha falado para alguns pastores amigos meus do Rio de Janeiro, de Assis, que eu estava naquele jejum, e às vezes eles me ligavam e perguntavam, e aí, alguma coisa já aconteceu? E durante aquele período de jejum, a única coisa que acontecia é que a minha barriga estava vazia. Não acontecia muita coisa. De fato que uma coisa só acontecia naquele tempo, e eu sentia mais a unção ficava mais forte. Eu sentia a unção mais forte, não é? Eu sentia aquilo.
Mas era só isso que acontecia. Eu realmente queria ter mais coisas para contar para eles. Eu realmente queria ter mais coisas para contar para as pessoas. Eu realmente queria poder dizer, uau, eu estou jejuando aqui, Deus está fazendo isso, está fazendo aquilo. E a única coisa que eu conseguia imaginar é nas comidas gostosas. Eu ficava andando na rua e pensando nas comidas. E teve um dia que eu estava descendo a Raimundo, vindo para a igreja a pé. E era um dia desses, no meio do jejum. E quando eu estava descendo pensando em comida, Deus me disse, em Mateus capítulo 4, diz que quando Jesus principiou o seu ministério, ele começou um jejum de 40 dias antes de começar o seu ministério. E durante aquele período a Bíblia diz que Jesus jejuou, e aí ele entregou o jejum, e quando ele entregou o jejum, a Bíblia diz que veio os anjos de Deus e os serviram. E Deus me disse naquela hora, Ele disse para mim, Ele disse, eu fiz isso com Jesus, e eu vou fazer isso com você. Os anjos de Deus, eles virão servir você. E sabe, queridos, eu não fui o único que jejuei naquele tempo. As pessoas aderiram, muitas pessoas aderiram. E a forma de jejum de cada um era como as pessoas escolhessem, ou tirar uma refeição, ou tirar duas, ou tirar todas as refeições, sem tirar água. Então as pessoas aderiram ao jejum, eles começaram a jejuar, a igreja começou a jejuar. E se existe algo poderoso, é quando uma igreja se reúne em jejum e oração. Isso não tem diabo no inferno que segura, não tem nada que segure. Quando uma igreja se põe a jejuar e se põe a orar, ninguém consegue parar uma coisa assim. E sabe, queridos, acabei o meu jejum, eu entreguei o meu jejum e nada ainda, não tinha acontecido nada. Mas Deus me disse, aqui tinha um balcão, e ali tinha um trocador de roupa embaixo, não tinha plataforma. E Deus me disse, derruba o balcão, derruba o trocador de roupa e começa a obra. Agora, como você começa a obra sem dinheiro? Com todas aquelas contas, com todas aquelas dívidas, porque o cenário não tinha mudado. As coisas ainda estavam daquele jeito. Mas Deus disse, começa a obra. E o que eu fiz? Sabe, queridos, eu estava mergulhado em Deus. Eu estava orando, eu estava buscando a Ele. E quando você fica um tempo de jejum e de oração, o que Deus falar para você, você fala, é o Senhor, eu vou junto. E sabe, eu comecei a ficar diferente. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, entrou a pandemia. Como é que você convoca as pessoas para vir? Derrubar o balcão, derrubar o trocador de roupa. A pandemia entrou e ninguém sabe como vai ser. As pessoas estão com medo, trancadas em sua casa. Eles não estão indo trabalhar. Como é que você faz isso? Como é que você faz agora? Deus me disse, faça. E eu comecei a escrever no WhatsApp, pessoal, estou aqui na igreja e Deus me mandou derrubar o balcão e derrubar o trocador de roupa. Quem vem para cá? E sabe, as pessoas começaram a vir um, e vem outro, e vem outro, e vem outro. E aí, o início de tudo, Deus começou a derramar suas bênçãos nessa igreja. Como nunca antes. Deus começou a soprar e as coisas começaram a acontecer. E a gente só tinha notícia, de lá para cá, até hoje, só notícias boas. Só nunca mais tivemos notícia de falta isso, falta aquilo. Sabe aquela dívida de 25 mil reais? Eu liguei para um ministério e disse assim, como eu posso pagar à vista essa conta? Como a gente paga à vista? E nós fizemos uma transferência, nem sei se tinha Pix, nós fizemos uma transferência para o ministério. Está pago, não devemos mais. E sabe, queridos, e nunca mais vamos dever nada para ninguém. Nunca mais. Pagar adiantado, é isso que a gente faz, a gente paga adiantado, você vai pagar adiantado, você vai pagar suas contas adiantado. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Nós entramos nesse jejum e eu estava lembrando nessa última viagem que eu fiz, fiquei no quarto sozinho, no hotel também, em Londrina e Assis, e no quarto eu ficava pensando, sabe, eu nunca mais parei, nós nunca mais paramos de colher desde aquela época, desde abril de 2020, nós nunca mais paramos de colher, e temos colhido tanto,
tanto, e parece que quanto mais a gente colhe, mais Deus tem para a gente colher. Parece que quanto mais a gente pega, sabe, queridos, nós levantamos uma obra, nós anunciamos aqui, vamos fazer essa plataforma. Deixa eu dizer algo para você. Quando eu anunciei, eu não estava vendo o dinheiro, eu estava vendo a obra feita. Assim como eu anunciei o som, nós vamos comprar o som. E eu não sei se você sabe, mas nós compramos 20 mil reais de som. Eu não sei se você sabe, mas esse mezanino aí, ele já está custando cerca de 20 mil reais também. Agora, quando eu anunciei isso, nós não tínhamos 40 mil reais para comprar. Simplesmente nós tínhamos a fé, nós temos a fé ainda, e nós cremos que as cadeiras estão chegando. Nós vamos trocar essas cadeiras, nós vamos trocar isso aqui, porque eu vejo as cadeiras aqui. Nós vemos as cadeiras, irmãos, é por isso que sempre nós damos tchau para essa cadeira, porque nós vamos ter cadeiras novas nesse lugar, como nós temos som novo, como nós temos um mezanino quase pronto, nós vamos ter. E sabe, deixa eu te dizer, quando entrou a pandemia, e agora, o que a gente faz? Porque as pessoas agora vão ter que fazer, as igrejas vão ter que fazer lives, e nós? Como nós vamos fazer live? Felipe Vergara, Viviane disse, nós temos um aparelho, câmera fotográfica, nós temos algumas coisas, a gente pode montar um estúdio na minha casa. Pegou o quarto das crianças, montou lá no quarto das crianças, pintou a parede de preto, colocou algum papel, pintou não, colocou pano, pronto, montamos o nosso cenário. Então, na pandemia do ano passado, nós começamos a filmar, só que foi de lá que Deus colocou a mão, e a gente comprou uma câmera que vale mais de 10 mil reais. Foi lá, Deus começou a empurrar a gente não sabia tudo que Deus ia fazer. Sabe, queridos, recentemente eu anunciei para vocês que as coisas que a gente precisava comprar, entre elas a gente ia precisar comprar uma máquina, um computador de mais de 10 mil reais. Vocês lembram disso? Nós compramos com 4.500 reais aquilo que a gente precisava. Sabe, e nunca mais nós paramos. Deixa eu te contar. Na verdade, eu estou tentando te dizer o seguinte, a liberação daquele jejum que nós entramos, ela proporcionou tanta coisa nessa igreja e não parou mais. Não parou mais. Não parou e não vai parar. Só que o que começou a acontecer? Vocês vão lembrar, desde o ano passado os nossos cultos de terça-feira têm sido cheios. Desde o ano passado os nossos cultos de quinta-feira têm sido cheios. Desde o ano passado as coisas começaram a mudar nessa igreja. Deixa eu te dizer, o que nós tivemos de 2020 e 2021 nós nunca tivemos nos anos anteriores. Em todos os níveis que você pensar, o tanto de coisa que nós compramos em 2020 e 2021 vale mais do que os outros 8 anos passados. Nós compramos muito mais coisas, sim ou não? Sim. Muito mais coisas do que nós tínhamos feito nos 8 anos anteriores. Sabe o tanto de gente que já chegou, tem gente que nem sabe que nós vivemos tudo isso aqui, gente nova, e nós queremos vocês mesmos, nós queremos que vocês venham. Deus está trazendo vocês, Deus está trazendo outras pessoas que não estavam vindo mais, Deus está trazendo tudo de volta, porque é o tempo para a gente colher, e vocês vão colher junto com a gente. Sabe, deixa eu dizer isso para você, irmão, quando a igreja está colhendo, as pessoas estão colhendo. Quando a igreja está sendo abençoada, as pessoas são abençoadas. Quando as pessoas estão recebendo de Deus, as pessoas estão recebendo de Deus. Então eu quero que você entre nessa onda, porque é nessa onda que nós vamos expandir cada vez mais. Você vai expandir os seus negócios, vai expandir as suas coisas. E se nós estamos crescendo, você está crescendo. E nós crescemos em todos os sentidos, porque a bênção do Senhor vem, é uma bênção espiritual, que ela alcança e abrange todas as áreas. A bênção alcança e tem alcançado todas as áreas. Isso que nós temos desfrutado dentro dessa igreja, eu quero que você saiba que não é comum por aí, não, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de bênção de Deus, um tempo de avanço, um tempo de união, um tempo que nós não queremos que acabe nunca mais, e não vai acabar, porque Deus está segurando isso aqui. Sabe, Deus tem construído coisas aqui, Deus tem construído dentro de nós, e por isso tem se manifestado exteriormente nessa igreja. Eu não sei se você percebe, mas as pessoas não vão parar de chegar nesse lugar. Nós vamos encher. Vamos encher 2 cultos e depois nós vamos embora daqui, e nós vamos fazer o mesmo trabalho em outros lugares que nós formos.
E nós só vamos crescer, melhorar, sabe de uma coisa, nós vamos só melhorar, irmãos, nós vamos ter condições de fazer tudo o que nós intentarmos fazer, porque a mão do Senhor está conosco. A mão do Senhor está conosco. Aleluia, aleluia. Então, quando nós entramos no jejum, nós entramos e nós acreditamos, vai acontecer alguma coisa vai romper, vai acontecer, e nós estamos aqui, desfrutando do que Deus está fazendo. Às vezes a gente não tem tempo de comemorar uma coisa e a gente já tem outra coisa. Sabe, queridos, dentro do meu carro já está o carpete que vai ser colocado lá no piso de cima. Dentro daquela sala já está o piso laminado que vai ser colocado dentro daquelas duas salas. Nada vai parar a gente, nós vamos fazer uma coisa atrás da outra, nós vamos colocar e terminar esse negócio até o fim. Se a gente terminar isso aí, esse negócio encher demais, Deus falar sai, a gente deixa tudo aí e vai embora para outro lugar, não tem problema. Deus está fazendo e Ele está soprando. E aí, aonde a gente vai passar, nós vamos deixar a bênção dEle, a marca dEle. As pessoas vão ser abençoadas por causa de nós. As pessoas vão ser abençoadas por causa de nós. E sabe o que nós estamos aprendendo nesse tempo? Mais do que qualquer outra coisa? Fé. 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 Nós vivemos da fé. O justo vive da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, a gente aprende fé aqui e sai para ir, para conquistar, para vencer, para crescer. E nós andamos em fé para amar o irmão também. Nós andamos em fé para qualquer coisa. E nós estamos melhorando as nossas coisas, nossa qualidade de vida, nós estamos melhorando, sabe? E outra coisa que nós aprendemos poderosamente nessa igreja, a generosidade. A generosidade não é só vir aqui no gasofilácio e colocar dinheiro, é generosidade com o irmão, uma necessidade aparece, a gente se levanta e põe lá o dinheiro, e a gente se junta todos, sabe? Deus está vendo isso que nós estamos fazendo. Olha, um irmão da igreja está precisando, vai todo mundo lá e todo mundo dando. Sabe o que é isso? Uma igreja unida, uma igreja junta, não deixa ninguém passar necessidade. Uma igreja dessa, nenhum diabo do inferno segura, irmãos. E ninguém vai segurar a gente. Nós estamos já com pessoas competindo quem vai dar o primeiro 1 milhão nessa igreja. E eu tenho certeza que vai acontecer, mais de uma pessoa vai chegar nisso daí. Sabe, queridos, eu tenho certeza, olha só, nós não podemos pensar que isso está longe de nós, pode acontecer a qualquer momento. Você pode acordar com uma ideia que você nunca pensou, mas é Deus de facilidades. Você pode sair do seu salário de 5 mil para um salário de 100 mil, Deus é Deus de facilidades. Deus é Deus de ideias, Deus é Deus de ideias, Deus é Deus de ideias. Então, nós precisamos acreditar nisso, sabe? Um irmão do Verbo da Vida de Aracaju, o pastor pregou sobre ideias que iam nascer. O irmão disse, eu recebo isso. Ele foi para casa, Deus deu uma ideia para ele. Ele chegou para a igreja e deu o primeiro 500 mil na igreja. E aquele foi só o primeiro de muitos que ele começou a dar naquela igreja. 500 mil, eu estou falando, irmãos, alguém que ganhava um salário curto, pode acontecer com você, pode acontecer com você. Agora, nós precisamos, sabe, deixa eu dizer isso para você. Nós temos que parar. Porque as ideias que a gente começou a ter aqui nessa igreja, não é ideias que as pessoas têm por aí nas suas igrejas e a gente vai pegar a ideia dele para fazer aqui. É uma ideia que nós ouvimos de Deus. Deus falou, faça isso e nós fizemos. Deus falou, faça aquilo e nós fizemos. E às vezes é uma coisa tipo, derruba aquele balcão. Às vezes é uma coisa tipo, começa a obra agora. Às vezes é uma coisa tipo, dá uma corrida na frente da igreja porque o seu carro está chegando. Às vezes é uma coisa que você faz porque Deus mandou. E quando você faz o que Deus mandou, Ele faz acontecer, irmãos.
Porque o negócio é sobre obedecer a Deus, não pegar, fulano fez tal coisa, eu vou fazer para ver se dá certo. Não, Deus tem um caminho para nós como igreja e um caminho individual para você. Então Ele quer que você preste atenção a Ele, para que Ele possa te dizer como fazer prosperar o seu negócio, como você vai crescer na sua empresa, como você vai multiplicar as suas coisas, as suas vendas. Deus quer que você ouça Ele, e às vezes a gente não ouve, sabe por quê? Porque a gente pensa que é difícil. Eu estava andando na igreja, deixa eu contar isso para você, chateado, triste, com todo aquele cenário que eu te contei hoje, e mais do que aquilo, porque eu não contei tudo. Então eu estava andando na igreja e dizendo para ele assim, eu queria conversar com o Senhor, e era mais uma das minhas conversas, eu queria conversar com o Senhor, andando aqui, eu queria falar para o Senhor o seguinte, eu não estou muito feliz não, falando para Deus, Ele não é o meu pai, eu vou falar com o meu pai. Em jejum, eu estava lá em oração, porque quando você jejua, é importante você saber, jejuar não é fazer regime, ok? Você precisa, e é importante você fazer isso. O que você quer ver acontecer? O que você quer ver mudar? Porque quando você jejua, você abate a sua carne, a sua força da carne, e aí a sua fé sobressai. Quando a sua fé sobressai, ela está ali fácil para ser usada. Se ela está fácil para ser usada, você começa a orar e as coisas começam a acontecer. Então eu estava andando aqui na igreja. Olha aí, Senhor. Olha como está. Olha aquele balcão lá. Olha aquele trocador. Olha aí, eu não fiz a plataforma da igreja. Eu estou com vergonha, Senhor. Você viu o que o irmão falou lá? O irmão falou que estava querendo se levantar na reunião. Eu falei para Deus. Eu falei, Deus sabia, eu falei para ele de novo. Eu falei, o irmão falou que queria se levantar na reunião e ir lá falar, por que não paga essa dívida? E eu tenho que ouvir isso, Senhor. Agora, o Senhor que é o pastor dessa igreja, eu sou o segundo pastor, o Senhor é o primeiro. Agora, se o Senhor não fizer nada, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Comecei a falar para Deus. Estou com vergonha daquilo ali, estou com vergonha disso, estou com vergonha daquilo outro. Estou com vergonha, Senhor. Eu só podia falar para Ele. Então eu estava andando aqui falando para Ele, essas coisas precisam mudar, Senhor. Eu preciso pagar aquela dívida lá. Eu não consigo pagar aquela dívida. E eu comecei a contar para ele. E olha as minhas finanças pessoais. Eu falei das minhas finanças pessoais para ele. Olha as minhas finanças pessoais, Senhor. Olha aí, ó. Com dívida também e tal. E comecei a contar para ele os detalhes da minha vida financeira, os detalhes da minha vida. E olha aí essa igreja como que está. As pessoas indo embora e os membros desacreditando de mim, alguns outros com vontade de ir embora também. E olha como está tudo isso aqui. E eu andando e falando para ele, e foi a hora que ele disse, vai mudar isso. Ele entrou em cena. Sabe, quando eu comecei aquele jejum, eu me lembrava de duas histórias que eu tinha ouvido, e eu pensava que ia ser igual, sabe? Eu tinha ouvido que um pastor, ele ficava na igreja orando, né? Ele assumiu essa igreja, tinha assumido essa igreja, e ele andava por ela orando em línguas, e buscando ao Senhor, e jejuando. E daqui a pouco ele orando ali, quieto no lugar dele. E ele ouviu um barulho, mas nem quis prestar atenção naquele barulho. Ele continuou andando. Aí aquele barulho ficou um pouco mais alto. E aí ele parou e foi olhar o barulho. Quando ele olhou, tinha aquilo que parecia uma pessoa, só que tinha uma cabeça de porco. Andando na igreja. Cabeça de porco assim. Ele viu. Aí aquele demônio, era um demônio, com a cabeça de porco, corpo de gente, falou para ele assim, ó, eu estou aqui nessa igreja aqui, ó, e eu queria que você soubesse que esse lado de cá é todo meu. Falou isso para ele, para o pastor, esse lado de cá é todo meu. Eu controlo eles todos aqui. Todos eles me pertencem. Falou para o pastor, que estava orando na igreja, e ele disse, e eu estou aqui há muito tempo já tem muitos anos que eu estou aqui. Então o pastor olhou para ele e disse assim, você vai sair daqui. Em nome de Jesus. E sabe, aquele pastor expulsou esse demônio que saiu daquela igreja. E naquela semana começou um avivamento naquela igreja. E aí eu ouvi uma outra história também, no livro Autoridade do Crente, do Kenneth Hagin. Ele conta que também um pastor estava ali, ele estava incomodado como eu estava incomodado com a sua igreja, o jeito que estava, as coisas que estavam, eu imagino como que é isso. E ele começou a andar pela igreja orando também. E num certo tempo que ele estava orando na igreja, ele teve uma visão. O teto desapareceu da frente dele. Desapareceu o teto. E sentado num pilar do teto, estava um demônio que parecia um gorila. Um macaco. Estava lá, sentado lá assim. E ele viu aquele demônio. E ele olhou e falou assim, você vai sair daí, diabo. Em nome de Jesus, você vai sair.
aquele demônio caiu no chão e ficou olhando assim para ele, assim, olhando para o pastor. E o pastor disse: não só daqui, você vai sair da igreja, você precisa ir embora. E ele continuou acompanhando aquele demônio até a porta e disse: pode continuar. E o demônio não queria sair, ele queria ficar. Você sabe, esses demônios, eles têm uma missão para cumprir. A missão é: segura essa igreja, segura o crescimento dela, segura as finanças desse povo, segura essa galera aí, segura, faz alguns ter sono na hora que não é para ter sono, faz alguns perder a mensagem, segura tudo aí, não deixe eles crescer, não deixe eles prosperar, não deixe eles avançar. Então ele tem uma missão, e com essa missão ele fica ali fazendo com que não dê certo. Então aquele demônio estava ali, então ele olhava com cara de tipo: deixa eu aqui, eu estou aqui já há bastante tempo. E o pastor disse: não, você vai embora daqui. E quando ele chegou até a porta, ele disse: pode ir embora, em nome de Jesus. Aquele demônio atravessou a rua e entrou numa casa de prostituição que tinha lá na frente, do outro lado. E sabe o que aconteceu naquela casa de prostituição? Pegou fogo nela, naquela noite. Agora, veja, esse demônio estava com um poder para realmente destruir, fazer pegar fogo em tudo dentro da igreja. Só que ele não conseguia fazer tudo o que ele queria fazer, mas ele conseguia fazer muita coisa. Então, quando eu entrei naquele jejum, eu ficava às vezes olhando assim, ó, será que eu vou ter uma visão? Será que eu... Eu ficava assim, andando e olhando, aí eu escutava um barulho, e eu ficava assim, às vezes um barulho, né? Mas nada de demônio, nada de visão. Mas eu tenho certeza de uma coisa: os demônios que estavam envolvidos em alguma coisa, eles pegaram o seu rumo e foram embora. Vendo ou não vendo, eles foram embora do mesmo jeito. Porque nós nunca mais fomos os mesmos. Nunca mais nós fomos os mesmos. Sabe, queridos, nunca mais paramos de crescer. Não tivemos mais aqueles rachas estúpidos que tinha aqui. Não tivemos mais aquelas coisas. Sabe? Não é que não tenha as pessoas que às vezes não concordam com alguma coisa. Às vezes as pessoas não gostaram daquela placa ali que nós colocamos. Tudo bem, isso aí é normal, faz parte da vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre maldade, vocês entendem? Eu estou falando sobre deixar o coração se corromper, vocês entendem? Eu estou falando sobre isso. Agora, não, discordância vai ter. Porque tem que ter um cabeça, tem que ter um líder, tem que ter alguém que está na frente. E como as pessoas não pensam igual, ninguém pensa igual. Eu não penso igual a minha esposa, imagina igual a vocês. Mas tem que ter um líder, tem que ter pessoas que possam se submeter ao líder, concordando ou não concordando. Tem que ter isso, gente. Somos seres humanos, sabe? Mas aí Deus, Ele começou a liberar tudo isso. Agora, veja, irmãos. Eu conto os detalhes, eu gosto de pregar. Eu sei que muitas pessoas que me ouvem, eles gostam de ouvir eu contando os detalhes, porque eu penso, na minha opinião, que isso mostra para as pessoas a realidade. Mostra como é, como não é, como fazer, como não fazer. Mostra. Então eu gosto de contar os detalhes, eu gosto de contar em que cenário estávamos, eu gosto de contar tudo isso, porque, sabe, eu não quero a igreja pensando: legal que o pastor fez aí, mas como ele fez? Por que ele fez? E como que faz isso? Não, eu quero ensinar a minha igreja e todas as pessoas que me acompanham como fazer a mesma coisa e ter os mesmos resultados. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Em Marcos, capítulo 9, versículo 23, Marcos 9, 23, diz assim: ao que lhes respondeu Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê, ou para aquele que crê, tudo é possível. Eu gosto desse texto, e esse texto falou comigo naquela época, como fala comigo hoje ainda, mas eu quero trazer para você, que qualquer coisa é possível ser mudada, qualquer situação é possível ser mudada, sabe, qualquer cenário é possível ser mudado, todos eles são passíveis de mudanças. Todos eles podem ser mudados. Então, não importa em qual cenário você se encontra hoje. Não importa em que situação você se encontra hoje. Não importa se é financeira, familiar, espiritual. Não importa qual situação é. Saiba de uma coisa: Deus quer mudar essas circunstâncias. Essa história conta daquele pai que trouxe essa criança para os discípulos e disse: os discípulos: expulsem esse demônio, cure o meu filho, ele é lunático.
Muitas vezes ele se joga no fogo, outras muitas na água. E os discípulos não conseguiram. Jesus estava lá em cima no monte, junto com Pedro, Tiago e João. E Jesus agora desce do monte. E quando ele desce, ele encontra aquela muvuca de gente. E ele pergunta: o que está acontecendo? Aí alguém corre: Senhor, 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 olha aqui, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí Jesus disse: ó, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Então, a pergunta do pai, Jesus pergunta o que acontece com esse menino. Ele disse: muitas vezes ele se joga no fogo, e outras muitas ele se joga na água. E aí, mas ele fala para Jesus assim: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Foi onde Jesus disse: se eu posso. Ele disse: se você pode crer, tudo é possível para aquele que crê. Em outras palavras, nada vai ficar diante de você se você puder crer. Só que é nesse momento que Jesus começa a ensinar, porque os discípulos eles estavam orando pelas pessoas, as pessoas estavam sendo curadas já. Os discípulos estavam ajudando as pessoas, então eles ficaram encucados com aquilo e eles pensaram: por que não deu certo? Então eles perguntaram: Jesus, mestre, explica uma coisa para nós, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E Jesus falou: é por causa da vossa falta de fé. Veja, falta de fé. Mas aí ele prossegue dizendo: esta casta de demônio não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Falta de fé, oração e jejum. Falta de fé ou oração e jejum? A questão é que quando você ora e jejua, você tira de cena aquilo que impede a sua fé de funcionar. E quando a sua fé começa a funcionar, nada fica diante de você. E sabe, irmãos, foi o que aconteceu com a gente. A gente começou a jejuar e a nossa falta de fé saiu de cena. E entrou aquilo que a gente podia crer. E nós podíamos crer que Deus podia mudar todo aquele cenário. E foi aí onde Deus entrou. Porque se você puder crer, Ele vai mudar toda a sua circunstância. Agora, nada fica diante dEle. Diante daquele que crê. Amém, queridos? E nada pode paralisar a mão de Deus. Então, hoje, nós estamos entrando de novo num tempo onde nós vamos jejuar nessa igreja. Eu sei que jejuar, não há nenhum imperativo na Bíblia obrigando as pessoas a jejuar. Não há imperativo, certo? Uma ordem expressa: você tem que jejuar. Mas nós sabemos que Jesus espera que os discípulos jejuem. Você é discípulo. Ele diz: tu, pois, quando jejuares, não falou? Você quando jejuar, quando for jejuar, Jesus espera que os discípulos dele jejuem. Agora, existem muitas coisas, na próxima semana eu vou estar falando sobre elas. Existem muitas coisas, muitas passagens na Bíblia sobre jejum. Muitas passagens. Agora, por que não há um imperativo na Bíblia e Jesus espera que seus discípulos jejuem? Deixa eu explicar isso para você e é importante. Você não pode obrigar alguém a receber um presente. A Bíblia diz que há recompensa por se jejuar. Você não pode obrigar alguém eu te obrigo, você tem que receber o meu presente. Não, você não obriga. Ele recebe se quiser. Por quê? É fácil receber um presente. E quando você jejua, você recebe presentes. Como assim, pastor? Eu posso provar isso para você. Eu posso provar. Em Mateus capítulo 6, versículo 18. Mateus 6, 18. Aleluia. Vocês estão recebendo alguma coisa aqui? Mateus 6, 18 diz. Vou ler no 16, desculpa. 6,16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te...
a recompensa por se jejuar. Então, Deus não pode obrigar, Jesus não pode obrigar você a receber um presente. Ele não pode obrigar. Você recebe se você quiser. Não há um imperativo para se jejuar. Mas quando você entende que por toda a Bíblia tem jejum, pessoas jejuando, por diversas circunstâncias, situações, você começa a olhar para aquilo e você pensa, eu preciso fazer isso. E preciso desfrutar de tudo que Deus tem para a minha vida nessa terra. E depois no céu. Agora, veja, queridos, no Velho Testamento existe muito mais coisas falando sobre jejum, modos de jejuar e tudo, muitas recomendações e tudo. Agora, a questão é, algumas pessoas dizem que no Novo Testamento não tem sobre jejum. E é engraçado que as pessoas não leem a Bíblia. Elas falam e não leem. Em Atos capítulo 13, a partir do versículo 1 diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aí a Bíblia começa a citar o nome deles, 5 pessoas que estavam ali na igreja de Antioquia, e eles estavam em consagração, a Bíblia diz, servindo eles ao Senhor e jejuando. Eles serviam ao Senhor e jejuavam, no versículo 2. E a Bíblia diz, disse o Espírito Santo. Então eu estou em Atos capítulo 13, versículo 1, agora eu estou no 2, e vou passar por versículo 3. Versículo 2, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, esses caras, eles estão se preparando para a obra, se preparando para o ministério. Então, eles estão em consagração, jejum, e a Bíblia diz que o Espírito Santo disse, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Agora, o interessante aí no texto é que ele segue dizendo que eles foram jejuar mais ainda para impor as mãos nessas pessoas, Saulo e Barnabé. Então eles estavam em jejum, e aí Deus fala com eles, e aí eles entram em outro jejum para impor as mãos e liberar esses dois para o ministério. Novo Testamento, livro de Atos. Agora, esse mesmo Paulo, esse mesmo Paulo, ele disse nos textos, eu vou ler para vocês 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27. 11, 27. Paulo está dando um relato de tudo que ele passou. Todas as coisas que aconteceu com ele, tudo. E aí, no 27, só para resumir, diz assim, em trabalhos e fadigas eu passei muitas vezes, em vigílias, muitas vezes também em fome e sede, muitas vezes. Você vê que tem jejum aí, mas você vê que quando ele fala em fome e sede, tem uma vírgula. E a seguir ele fala em jejum. Quer dizer, fome e sede não é o mesmo que jejum. Então ele teve fome. Fome é quando você não tem o que comer e você fica com fome. Jejum é quando você tem o que comer, mas você decide jejuar. São duas coisas diferentes. Então Paulo diz que muitas vezes ele fez jejum. Eu não sei que Bíblia que as pessoas estão lendo para dizer que não tem mais jejum no Novo Testamento. Eu não sei. Agora, voltando lá em Atos capítulo 14, versículo 23. Atos 14, 23. Atos 14, 23. Diz assim, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A igreja fazendo jejum de novo. Agora, eu entrei nisso para dizer, porque eu vou trabalhar isso a semana que vem, para dizer o seguinte, se na Bíblia a gente tem essas provas de que eles jejuavam, nós temos essas provas no Novo Testamento, estou dizendo, que eles jejuavam. E só que a gente não tem muitas coisas para se estudar o jejum. Se a gente já concorda que no Novo Testamento tem jejum, a melhor forma da gente se aprofundar no estudo sobre o jejum é ir no Velho Testamento. É ir ver no Velho Testamento tudo o que aconteceu lá. Você olha, porque essa defesa aqui é para defender o seguinte, o jejum está no Velho e está no Novo Testamento. Certo? É isso.
Como isso já está claro para todos nós, eu espero que esteja para quem está e vai assistir esse vídeo, como está claro para todos nós, a questão agora é saber o seguinte: para mim saber mais sobre jejum, eu vou aprender aonde? Vamos ver o que o Velho Testamento diz. Existem coisas poderosas falando no Velho Testamento. A semana que vem eu vou falar de Isaías 58, entre outros textos, e nós vamos entrar um pouco mais profundo no assunto. Agora, o que eu quero que você faça? Alguns de nós iniciamos um jejum. Certo? Alguns de nós já entramos no jejum. E você sabe, não é confortável jejuar, vai dar fome, vai. Às vezes eu senti dor de cabeça segunda e terça-feira. Segunda e terça, dor de cabeça terrível. Não tem demônio nisso, não era o diabo, não. O diabo nem estava feliz que eu estava jejuando. Agora, a dor de cabeça é por causa das toxinas que no corpo, e essas coisas vão sendo liberadas. É bom a gente tomar uma água com limão, algumas coisas assim, eu fiz isso, não é? Mas aconteceu. Agora, desde o ano passado, eu não fiz mais nenhum jejum longo. Desde aquele jejum. Eu não fiz mais nenhum longo. Eu sempre jejuo para pregar. Todas as vezes a maioria das vezes, 90% que eu vou pregar, eu jejuo. Eu só como depois do culto. 90% das vezes, eu só como depois do culto. Não é? Mas jejum longo, eu não fiz mais nenhum. Desde aquele, eu fiquei confortável. Eu estava colhendo as bênçãos. Estava colhendo muitas bênçãos, então só jejuando mesmo para pregar, né, Rica? Mas agora eu percebo que é hora de mudar de fase de novo. Eu percebo que é hora de mudar de nível de novo. Eu percebo que agora é hora de experimentar coisas novas de novo. É hora de crescer mais um pouco. É hora de ter mais milagres. É hora de ter mais manifestações do Espírito. É hora de crescer mais um pouco, da igreja crescer. É hora que pessoas vão chegar com as cadeiras de roda. Aleluia. É hora que mais pernas, mãos, braços vão crescer. Sabe, irmãos? Vai acontecer comigo ainda de um toquinho de braço crescer. Se cresceu 3 centímetros na minha mão, uma perna, vai crescer 10 centímetros, vai crescer muito mais. Agora, sabe, essas coisas não somos nós que opera. Deus opera. Deus opera. Tinha 2 cadeiras de roda naquele dia que a mulher cresceu o pé dela. Eu não contei isso para vocês, mas tinha 2 mulheres com cadeira de roda. 2. E elas estavam na fila da oração. Elas estavam lá porque elas sofreram acidente de moto também. Eles usam muito moto no interior. E elas estavam lá. E sabe, com dor e com a perna que não podia mexer. Deixa eu te contar o que aconteceu. Aquela frente encheu de gente assim, ó, encheu. E quando eu olhei eu fico empolgado quando eu vejo cadeira de roda. Eu fico empolgado para tirar eles dali, tá bom? É só por isso. Eu fico empolgado. Então, eu pulei na frente delas. Uma estava do lado de cá, outra do lado de lá. Eu fui naquela primeiro. Eu falei, o que acontece aqui? Ela me contou. E ela falou, e dói minha perna, e eu não posso mexer essa perna. E uma das pernas dela, ela estava sentada na cadeira de roda. Uma estava esticada e a outra estava no chão. E essa perna estava doendo. Ela disse, dói aqui, ó, nessa parte dói muito, e eu não posso nem mexer. Eu falei, ok. E sabe, queridos, eu coloquei a mão ali. O marido dela estava do lado, eu falei, põe a sua mão, eu vou colocar. Nós oramos ali. Eu orei. E eu falei, o que aconteceu? Ela disse, a dor foi embora. Eu falei, pode levantar ela da cadeira. E o marido dela pegou ela e levantou ela da cadeira. Ela estava ainda com um negoção assim, mas ela saiu caminhando. Saiu caminhando. E eu fico empolgado. Eu pulei todo mundo e fui aonde? Na outra cadeira de roda. Eu fui aqui. E qual que é o problema? Mesma coisa, não podia mexer, doía muito. Eu falei, aconteceu com ela lá, você viu? Vi. Vai acontecer com você. Ela disse, eu creio. E adivinha o que aconteceu? Falei, fica de pé agora, você pode ficar de pé. E ela ficou de pé também. Eu estou falando a verdade para vocês. E isso tem no vídeo, isso aqui tem no vídeo. O que não tem no vídeo é o que eu fiz pós o culto. Mas esses 2 aqui, vocês podem ver no vídeo lá. A igreja Plenitude Church de Ourinhos, tá? Você pode ir no canal deles, Plenitude Church de Ourinhos, Edson Conceição. Aí vocês vão ver esse culto, e se vocês quiserem adiantar rápido assim o vídeo, vocês vão ver essa oração e vão ver essas 2 pessoas andando. Isso tem no vídeo, tá bom? O que eu estou contando agora. O que não tem no vídeo é aquela perna que cresceu. Por quê? Porque já tinha acabado o culto. E eu não estava com muita coragem de orar por aquela pessoa, eu confesso. Eu não estava com muita coragem. Então, quando a pessoa me chamou para orar, eu até pensei assim, vou mandar filmar. Mas e se não der certo? Então não vou mandar filmar não. Sério? Foi isso que aconteceu.
E aí eu estou lá orando pela mulher, 3 centímetros, só um milagre, tem que ser um milagre, né? E a perna dela cresceu. E eu pensei, perdi. Perdi o milagre. Como que eu vou mostrar lá? Mas na verdade a gente quer mostrar porque as pessoas do mundo, eles não acreditam em Deus. Você acredita em Deus. Mas às vezes tem pessoas na igreja que também precisa ver. Eu conheço uma pessoa que era crente e disse que não é mais crente e disse que esse negócio de milagre na igreja não é verdade. E sempre vem ele na minha cabeça quando um milagre desse acontece na minha frente. Eu sempre lembro dele. Eu tenho vontade de dizer para ele, olha isso. Não para afrontá-lo, mas para dizer, volta a acreditar em Deus, porque Ele é real. Sobe a banda, fica de pé vocês. Aleluia. Vocês estão recebendo essa palavra? Quinta-feira que vem tem mais. Então eu estava falando do jejum. Nós começamos a fazer jejum de comer uma refeição por dia. Durante 7 dias, uma refeição. Isso começou segunda e vai até domingo. Uma refeição. Você escolhe o horário que você quer comer. Claro, se você quiser entrar em jejum desse jeito, você pode, mas vai depender de como é o seu trabalho, de como você faz. Mas eu gostaria que cada um aqui entrasse num jejum e colocasse, eu vou jejuar, vou orar sobre essa questão, isso vai mudar na minha vida. Você pode tirar apenas uma refeição. Você pode tirar 2 refeições, ok? Você pode fazer isso. Se você puder, você faz um jejum de tirar uma refeição, talvez o café da manhã, talvez o almoço. Mas se você acorda meio-dia, não tira o café da manhã, não. Porque não vai funcionar, só por isso. O jejum acabou, estava dormindo. E aí a semana que vem, segunda-feira que vem, nós, aqueles que estão nesse propósito comigo, nós vamos beber só água durante uma semana, né? Tem algumas pessoas que estão fazendo isso comigo. Então essa semana a gente come uma refeição só, e não é fácil, porque ficar sem comer não é fácil. Na semana que vem nós vamos tomar só água durante uma semana, tá bom? Então nós estamos fazendo isso porque nós queremos ver essas coisas acontecer. Entre em algum tipo de jejum, tá bom? E é relacionado à comida. E comece a orar por uma situação, circunstância na sua vida, porque vai acontecer.